participar. Sintonize agora, fique em boa companhia. Em sua casa ou no trabalho, estamos juntos todo dia. Vem fazer a diferença. Essa rádio te convida a deixar a restauração entrar em sua vida e no seu lar, levando a palavra. Esse é o nosso compromisso, pregando sempre a verdade, ganhando almas pra Cristo. Então venha restaurar, venha louvar, venha participar. Vamos juntos caminhar. Então venha restaurar, venha louvar, venha participar. Restauração está no ar. Eu creio no poder da oração. Aquele que se prostra com o rosto no pó e chora é dono do milagre, do milagre. Eu creio no poder da oração. Aquele que na luta não murmura, se levanta e ora, é dono do milagre, é dono do milagre. Quando a gente ora, cresce intimidade, Deus nos capacita com autoridade. E quando a oração chega aos seus ouvidos, logo o céu se abre. Então se você crê, levante a mão agora, erga sua voz com brado de vitória. Comece a orar, comece a clamar, comece a adorar. Se quer ser ungido, separado, consagrado, é de joelhos. Se quer sua família restaurada ao pé do altar, é de joelhos. Se quer o milagre, a cura dessa enfermidade, é de joelhos. Se quer ser profeta, pregador do evangelho, é de joelhos. Se quer as promessas de uma vida abençoada, é de joelhos. Se quer o seu nome escrito no livro da vida, é de joelhos. Na presença de Deus derramar, mas só pode fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Se quer ser ungido, separado, consagrado, é de joelhos. Se quer sua família restaurada ao pé do altar, é de joelhos. Se quer o milagre, a cura dessa enfermidade, é de joelhos. Se quer ser profeta, pregador do evangelho, é de joelhos. Se quer as promessas de uma vida abençoada, é de joelhos.
Meu que Deus. o Senhor Meu tem. Deus. Desprezando toda dor, eu vou a cantar. E o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grande dor. Mas Jesus, minha luz, fez-me vencer.
capítulo 15 e versículo 13. Vamos ler a palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia. Romanos, capítulo 15, e versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E que o povo de Deus diga amém. Amém. Podemos nos assentar, meus amados. Preste atenção, porque esta palavra vai mudar a história da sua vida. A palavra de Deus nos traz muitos títulos a respeito de Deus. A palavra de Deus nos diz que Deus é o Deus todo-poderoso, todo-suficiente. Ela traz o título de o Senhor que sara, o Senhor que é a nossa bandeira, o Senhor que é a nossa justiça. A palavra de Deus chama o nosso Deus de o eterno, o Criador. Mas aqui a palavra de Deus está nos apresentando um título de Deus, o Deus da esperança. Vamos dizer todos juntos, o Deus da esperança. 1, 2, 3. O Deus da esperança. A palavra de Deus então nos apresenta este atributo maravilhoso de Deus como sendo o Deus da esperança. Quando o apóstolo Paulo está falando ou vai falar sobre o amor, ele está falando sobre os dons espirituais e agora vai começar a falar sobre o amor. Ele fala sobre 3 pilares da vida cristã. Ele diz: e agora permanecem a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. A palavra então nos apresenta estes 3 pilares de nossa vida cristã: fé, esperança e o amor. O que é fé? A fé é a convicção, a fé divina é a convicção baseada na palavra de Deus que nos faz agir. Vamos dizer juntos: a fé é a convicção, baseada na palavra de Deus, que nos leva a agir. A palavra de Deus fala também na esperança. O que é esperança? A esperança é a convicção. Vamos dizer juntos: a esperança é a convicção. A esperança é a convicção. Baseada na fé. Que nos faz descansar. E também a palavra de Deus nos fala no amor. O amor é a convicção. Que nos traz o sentimento. De nos entregarmos a Deus. Então, fé, esperança e amor nos falam em ação. Primeiro, a fé. Nos fala em descanso por meio da esperança. E nos fala de entrega por meio do amor. Aleluia! Glórias a Deus. Destes 3, fé e esperança e o amor, o que menos se fala é a esperança. A esperança é como o Davi, que estava lá no campo e os demais irmãos foram apresentados e se esqueceram do irmãozinho menor. Se o profeta não perguntasse: mas não há mais outro varão, o varãozinho ficava esperando lá. Ele fica esperando. A esperança é parecida. Nós falamos muito sobre fé, falamos muito sobre o amor, mas pouco falamos sobre esperança. No entanto, a esperança é um dos tripés, é um dos pés do tripé. É um dos pilares básicos da nossa salvação e da nossa jornada cristã. Se faltar fé, não começamos. Se faltar o amor, nós não terminamos. Mas se faltar a esperança, nós desistimos. Vamos então falar um pouquinho sobre a esperança. A importância que temos na esperança. A esperança, sem ela, nós iremos
fracassar na fé. Mas vamos falar um pouquinho sobre a fé. Dizemos que a fé, ela é a convicção que nos leva a agir. É por meio da fé, portanto, que toda a ação ela se faz. Por que você saiu da sua casa e veio aqui hoje? Porque você tem fé. Olha, todos nós que aqui estamos, todos vocês que aqui estão, têm algum grau de fé. Porque foi a fé que te fez vir aqui, a fé que nos faz agir. Por que nós oramos? Porque temos fé, porque se nós não orássemos, se nós não tivéssemos fé, melhor, não oraríamos. Nós oramos porque cremos, porque acreditamos que orando, Deus nos responde. Porque alguém jejua, a pessoa jejua porque tem fé. Fé porque é uma promessa na palavra de Deus para aqueles que jejuam. Por que nós obedecemos? Obedecemos porque temos fé na palavra que nos manda obedecer. Por que nós cantamos, fazemos qualquer coisa na igreja? Porque temos fé. Então, sempre que há uma ação, o combustível desta ação é fé. Sempre que existe uma ação em direção a Deus, evidentemente, não estou falando a respeito da ação em coisas materiais, mas sempre que existe uma ação em direção a Deus, é porque temos fé. A fé, então, sempre produz uma ação. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus, sempre que nos fala de fazermos alguma coisa, nós só poderemos fazê-lo mediante a fé. Quando a palavra de Deus, por exemplo, nos diz que todo aquele que crer no Senhor Jesus, todo aquele que aceitar o Senhor Jesus, todo aquele que receber o Senhor Jesus, será salvo, então ela está falando desta convicção que a pessoa baseada na promessa de Deus irá fazer. Em Romanos capítulo 10, verso 17, a Bíblia diz que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então é a palavra que leva alguém a agir aceitando o chamado de Deus. E esta palavra então produz esta fé que leva a pessoa a entregar-se nas mãos de Deus para que o seu futuro seja mudado. Então veja, a fé leva uma ação e esta ação baseada na fé produz resultados. Deus, ele se move por meio da fé. A Bíblia diz que pela fé nós vencemos o mundo. A Bíblia Sagrada diz que pela fé os heróis da fé, eles triunfaram sobre a morte, eles triunfaram sobre a perseguição. É pela fé que curamos os enfermos, é pela fé que somos batizados com o Espírito Santo, é pela fé que movemos montanhas, é pela fé que agimos, é pela fé que lutamos, é pela fé que nós compramos esse templo e estamos aqui dentro. Oh, glórias ao nome do Senhor. Aleluia! Quando Deus nos criou corpo, alma e espírito. Por isso que sempre existe um paralelo entre o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual, também chamado espírito. Preste atenção aqui. Em nosso corpo físico, Deus, ele criou uma coisa que pode ser boa, mas também, talvez, ela pode ser má, se não for bem administrada, se não tiver um equilíbrio. E do que eu estou falando? Eu estou falando do estresse. O que é o estresse? O estresse é um momento de tensão que o nosso corpo, ele tem mecanismos que o
produzem. Então, por exemplo, quando surge um problema para você, o que acontece? Você está num estado de preguiça, um estado de inércia, um estado de marasmo, parado, e de repente surge um problema, então alguma coisa se move no seu corpo. O que se moveu lá? São hormônios que são expelidos no seu corpo, diversos hormônios, diversos neurotransmissores, que são substâncias que fazem com que o corpo da gente se desperte. Então, por exemplo, se você vê um cachorro vindo em sua direção, os hormônios vão preparar o teu corpo ou para fugir do cachorro ou para lutar contra o cachorro. Se surge o seu filho e diz: mãe, aconteceu um problema, então automaticamente, sem que você sinta, no seu corpo então são produzidos estas substâncias que preparam o teu corpo para ação, que levam você a agir. Então, na nossa vida espiritual, esses hormônios que agem no nosso corpo físico seria a fé. A fé no nosso corpo espiritual, diante de uma situação, ela nos levanta para agir, para combater. Oh, glória a Deus! Se nós não tivermos fé, seremos derrotados. Mas quando temos fé, os hormônios celestiais entram no nosso espírito e nos levantamos para combater o inimigo e para vencer. Quem entendeu, diga amém. Glória a Deus. Agora preste atenção. Se você somente todos os dias, todos os momentos, começar a ser sobrecarregado por esses hormônios. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha de noite, uma pessoa que não dorme, uma pessoa que não descansa, uma pessoa que sai de uma bronca e entra noutra, uma pessoa que é um workaholic, ou seja, uma pessoa que trabalha demais. Então, o seu corpo vai estar sempre produzindo, dia e noite, ele vai estar produzindo sempre esses hormônios, esses neurotransmissores, para ele lutar, para ele avançar, para ele fazer alguma coisa. O que vai acontecer com essa pessoa? Vai chegar o momento que ele vai ter uma dose de estresse tão grande, tão grande, tão grande, que ele vai colapsar. Essa pessoa vai ter algum problema, essa pessoa vai ter alguma situação que o seu corpo vai parar, ele vai parar no hospital, ele vai ter alguma síndrome, ele vai ter um pânico, ele vai ter uma arritmia, o coração vai disparar, alguma coisa vai acontecer, porque ele está por demais estressado, porque ele não está descansando. Quem entendeu, diga amém. Quem sabe muitos de vocês já passaram por essa situação. Você estava com tanta preocupação, trabalhando tanto, que chegou um momento que parece que você travou. Quem já passou por essa situação? Levante a mão. Muitas pessoas já passaram por essa situação. Assim como acontece no mundo físico, assim também acontece no mundo espiritual. Quando a pessoa está sempre agindo, ele está sempre achando que pela fé que ele tem em Deus, ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que correr, ele tem que pregar, ele tem que visitar enfermo, ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que estar preocupado. O que acontece? A sua vida, tanto o seu espírito, quanto a sua alma, quanto o seu corpo, também começam a ficar num estágio de cansaço físico, cansaço emocional e pior, cansaço espiritual. Cansaço espiritual. Quantos obreiros, quantos pastores, quem sabe, que estão aqui, já passaram por esta situação. Você estava com tanto ímpeto, tão preocupado em agir, em ajudar, em fazer, e que você chega um momento que parece que trava tudo, chega um momento, parece que dá um desânimo. Assim acontece com crentes também. É por isso que muitos crentes desanimam, é por isso que muitos crentes dizem assim, o diabo diz para eles, nem é eles que dizem, o diabo diz assim para eles: veja, não adianta você orar, veja, você ora, quanto tempo você está orando, quanto tempo você está fazendo
fazendo isto. E olha, não adianta, você não recebe. Quanto tempo faz que você está pedindo batismo com o Espírito Santo e você nunca recebe? Olha, não adianta mais pedir. Veja, olha quantas vezes você já pediu, quantas vezes você já foi lá na frente. E por que a pessoa foi na frente? Porque tinha fé. Por que a pessoa ora pedindo batismo com o Espírito Santo? Porque tinha fé. Aí o diabo diz assim: olha, você é um incrédulo, você não tem fé coisa nenhuma, porque você pede e não recebe, viu? Você é um incrédulo, você é um fracassado, você é um frustrado. E a pessoa então desanima. Veja quantas vezes você foi lá na frente. O que adianta você lá na frente receber a oração se você não tem fé? Porque você vai e não recebe. Então vem os dardos inflamados do maligno e trazem aquilo que eu chamo de estresse espiritual, de esgotamento espiritual. Assim como existe o esgotamento físico, existe também o esgotamento espiritual. E muitos tombam, e muitos caem à beira da estrada. Por quê? Porque chegaram num estágio de cansaço, de estresse espiritual. Então, meus amados, qual é a solução para isto? A solução para isto é a mesma que Deus deu para o nosso corpo físico. Deus deu para o nosso corpo físico a solução chamada descanso. Descanso. Você tem que descansar. Eu tenho que descansar. Todos nós obreiros que queremos trabalhar, nós estamos sempre neste limiar, neste perigo de entrar nesse esgotamento físico. O senhor já sofreu isso, pastor Carlos Alberto, eu também já sofri esgotamento físico, cansaço por quê? Pela nossa agonia de querer fazer obra de Deus, de andar, de fazer vigília, de orar, de correr. Então chega o cansaço no corpo físico. Algo semelhante então acontece no nosso emocional, no nosso espiritual, na nossa alma e no nosso espírito. A solução então é o descanso. E como é que Deus nos traz o descanso? Deus nos traz o descanso, assim como no corpo físico. Qual é o nosso descanso? Qual é o mecanismo que Deus criou para a gente descansar no corpo físico? Qual é o mecanismo? Tem 4 letras, começa com S. Sono. No sono você descansa, no sono o corpo se recupera, no sono os neurônios se recuperam, no sono muitos hormônios são produzidos durante o sono, no sono nosso corpo é restaurado. E assim também no mundo espiritual, Deus criou um mecanismo que traz descanso ao nosso espírito, que nos proporciona que nós, tendo fé e agindo pela fé, nós vamos descansar e receber aquilo para o qual nós estamos agindo. O nome disto é esperança. O nome disto é esperança. Oh, aleluia, glórias ao nome do Senhor. A fé me faz agir e a esperança me faz descansar. Então diz a Bíblia assim: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz. Olha o que Deus está dizendo. A palavra de Deus está dizendo, pastor Carlos Alberto, mais do que nós agirmos, mais do que fazermos coisas que temos que fazer, nós precisamos na nossa vida cristã não ter só trabalho, guerra. Não. Eu tenho que também na minha vida espiritual ter 2 coisas, senão eu vou pirar, senão eu vou colapsar, senão eu vou me demolir daqui a pouco
espiritualmente. A Bíblia diz que a vida cristã tem que ter duas coisas. Ela tem que ter paz e tem que ter gozo. Ser crente não é só brigar contra o diabo, lutar contra a carne, lutar contra o demônio, lutar contra o mundo, não. Ser crente é lutar, mas também tem que ter alegria, gozo e paz. Aleluia. Vamos dar um exemplo de esperança. Tem até um hino da harpa que diz assim. Vamos cantar todo mundo? Vamos lá, diz assim. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Aleluia! Quem pode dar glória? Agora veja, por que que nós podemos ter esperança? Por que que eu posso dizer assim, a minha esperança é a vinda do Senhor? Porque primeiro eu tive fé e agi me entregando ao Senhor. Glória a Deus. Eu tive fé, eu agi, eu fui lá na frente. Um dia eu disse, Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Isso é uma ação. E depois de ter esta ação também, aí entra a questão do amor. Eu disse, Senhor, eu me entrego para ti, Senhor, porque eu te amo. Eu me entrego porque eu creio que o Senhor me ama. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então olha só, tem a fé e tem o amor, mas depois tem a esperança. Por quê? Por que que isso produz esperança? Olha aqui que eu vou dizer, vou explicar para você. É porque você descansa a respeito da vinda de Jesus. Eu nunca vi nenhum crente se levantar de manhã roendo unha. Ai meu Deus, será que Jesus vem? Vem Jesus, vem. Vai mostrar que Ele não vem. Não, a gente, olha, se é coisa que crente descansa, é que Jesus vem. A gente não se preocupa com isso, porque a gente tem uma convicção tão grande que isso nos faz descansar. Quando a coisa está ruim, a gente assim, tomara que Jesus volte hoje. Aleluia. Traz um descanso na alma da gente. Mas escute, esse descanso, essa esperança melhor é produzida pela fé. Se eu não tiver fé, eu não vou ter esta esperança e não vou também ter a alegria e paz na vida de Jesus. Por esta razão a Bíblia diz assim, olha, diz assim, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. Aleluia. Se não crer, não vai ter esperança. Aleluia. Não nasce esperança. E aquilo que é esperança para um vai ser terror para o outro. Quer ver uma coisa? Antes de eu ter fé de realmente aceitar Jesus, me entregar ao Senhor Jesus, eu me criei na igreja, nasci aqui em Canguçu, meu pai foi fundador da Assembleia de Deus em Canguçu, moramos 2 anos aqui em Pelotas. E aí, meus irmãos, fomos para Porto Alegre, sempre na igreja. Mas sabe aquele guri assim, meu arteiro? Eu gostava de Jesus, né? Aleluia. Tinha aquela canção, né? Eu te amo, meu Brasil, meu coração é amarelo, verde, azul, verde, nua, uma coisa assim, não é? Então o pessoal dizia assim, né? Meu coração é de Jesus e meu pulmão da Souza Cruz. Né? Os fumantes diziam assim. E eu dizia, o meu coração é de Jesus, mas o meu pé é do futebol. Meu coração é de Jesus, mas tem um pouquinho lá que é do Internacional. E meus amados irmãos, que batalha era aquilo. Então eu não
mas ao mesmo tempo não queria. Disse assim, como é que eu vou deixar disso? Eu não consigo. Então eu ia na igreja, mas não deixava de ir na igreja. Mas a minha fé não era suficiente para dizer, Jesus, eu quero largar o mundo. Porque a Bíblia diz que a força que vence o mundo é a fé. É a fé que me faz desprender do mundo. Eu vou dizer, vou seguir Jesus, acabou, pronto. Então, como eu não tinha fé, também não tinha esperança. E aí, meus irmãos, olha, hoje eu canto, a nossa esperança é sua vinda. Mas naquele tempo eu cantava assim, minha tribulação é sua vinda. Por quê? Eu tinha um medo que Jesus voltasse, porque eu sabia que ia ficar. Irmão Alexandre, quando eu chegava em casa ali com meus 10, 11 anos de idade, às vezes eu chegava em casa, tinha fugido da mãe para jogar no campinho, chegava em casa e não encontrava a mãe, o homem do céu, que tribulação, Jesus já voltou, Jesus já voltou, Jesus, se o senhor não voltou, eu te prometo que eu vou ser fiel, Jesus. É verdade. Eu fazia assim também. Mais um lacalho. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus irmãos amados, também lá na congregação onde nós congregávamos, tinha uma irmã chamada Josefina. Ela de Porto Alegre dos antigos, dos antigos, talvez se lembre da Josefina. A irmã Josefina, uma velhinha de cabecinha bem branquinha. E aquela mulher tinha uma autoridade, irmãos, de Deus. Ela era uma profeta. E meus irmãos, Deus o livre, culto de oração, então eu ia tremendo a perna. Porque era os cultos que a Josefina se levantava para profetizar. Ai! Quando a Josefina se levantava e dizia assim, assim diz o Senhor, eis que eu voltarei para buscar uma igreja santa. Eu não estou santo. A vinda de Jesus não era esperança para mim, era uma tribulação. Porque só tem esperança quem tem fé. Só tem esperança em Deus quem tem fé. Coisa tremenda. A Bíblia diz que Deus nos dá paz. O Deus da esperança nos dá paz e alegria no nosso crer. Tem que crer e agir e obedecer por fé. E aí vem a esperança. Mas olha o que diz a palavra de Deus. A palavra diz assim, olha o que diz a palavra. Aí graças a Deus com 13 anos, aí eu me entreguei meio para Jesus. Jesus me batizou com o Espírito Santo, criei vergonha na cara, busquei Deus, Deus que me perdoe, mas imagina, criado na igreja, não tomar uma decisão. Eu era um sem vergonha mesmo. Tu também era outro sem vergonha, Alexandre. Mas um dia a gente criou vergonha na cara, né? Glória a Deus. Criamos vergonha na cara. Acreditamos, cremos naquilo que o pai e a mãe pregava. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. E agora a gente tem esperança. Oh, glória a Deus. Se eu digo assim para o pastor Alexandre, Jesus está voltando, ele diz, oh, glória a Deus. Glória a Deus. Agora escuta aqui uma coisa, eu quero explicar um negócio para vocês. Assim como existe a fé, e a fé é algo que vem do céu, que vem por meio da palavra. Assim como a Bíblia diz que o Espírito Santo enche o nosso coração de amor, assim, pastor Alexandre, pastor Rasplantes, como tem a fé, tem o amor, tem uma coisa chamada esperança. É uma coisa. É algo que vem de Deus. E olha, eu diria assim que a maior parte dos cristãos não obtiveram esperança ainda, porque nós só temos aquilo que nós pedimos.
E como a gente não pede, a gente não recebe. Porque a tal de esperança é discriminada. Não se fala nela. Você lembra daquele corinho, pastor Carlos Alberto, que a gente cantava lá nos 40 anos atrás, 30, 40 anos atrás, dizia assim: fé mais fé, amor mais amor, quem não tem, peça ao Senhor. Cadê a esperança? Sem fé E sem amor não pode agradar ao Senhor. E cadê a esperança? Tiraram a esperança. Escondida lá no campo, igual Davi. Aleluia! Por isso que ano após ano, crentes. Então veja, olha o mecanismo, pastor Silvio. Olha o mecanismo. Meu Deus, meu Deus. O mecanismo assim, a pessoa vai e pede o batismo com o Espírito Santo. Ele tem fé, por isso que ele está pedindo. Aí ele tem fé, mas ele não tem esperança, ele não consegue descansar no que ele está pedindo. Aí veja, ele pede: Senhor, me batiza com o Espírito Santo, me batiza. E vem aquela glória, vem aquela coisa maravilhosa, e vem o pastor, o evangelista, e ora por ele. Jesus batiza ele com o Espírito Santo. Ele começa a se encher, vem aquela coisa gostosa, aquela coisa maravilhosa. Vem uma glória de Deus na vida dele. E daqui a pouco ele pensa assim: olha o estresse. Sim, é Deus o livre. E se for demônio? Meu Deus. E se não for de Deus, olha o estresse. Aleluia. Ele não consegue descansar. E Jesus falou a respeito disso. Jesus disse assim: olha, se vocês são homens maus, mas o filho lhe pede um peixe, você dá um peixe, não dá uma serpente. Se o filho pede pão, você dá pão, não dá uma pedra. Se o filho pede um ovo, você dá um ovo, não dá um escorpião. Meu Deus! Quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. Então o que está faltando essa pessoa? Está faltando a esperança. Falta descansar em Deus. Se eu estou pedindo para Deus, Deus vai me dar o Espírito. Deus não vai mandar demônio, Deus não vai mandar outra coisa. Deus é amor, eu tenho que crer, eu tenho que saber que Ele me ama, mas eu tenho que descansar. Meu Deus! Aleluia! Quer ver um outro exemplo que acontece? Glória a Deus. Imagina, meus irmãos, imagina que a irmã ou o irmão, né? Vou pegar a irmã está orando, buscando a Deus pelo seu filho, porque eu acho que quem mais ora pelos filhos é a mãe, não é o pai. A não ser quando a mãe é carnal, aí não ora a Deus. Mas se os dois são espirituais, mãe é mãe, né? Aquele coração pelos filhos. E a mãe está orando pelo filho: Senhor, guarda o meu filho, abençoa meu filho, abençoa ele, Senhor, abençoa. Abençoa o Senhor lá na escola, Senhor, o Senhor sabe a luta que ele está passando. A professora está perseguindo ele porque ele é crente. Aquele outro coleguinha lá, todos os dias quer pegar ele no fim da aula. Deus, olha a luta do Pedrinho, Senhor, abençoa. Deus, ajuda o Pedrinho. E aí chega um momento que ela sente um clique lá no coração. Quem já experimentou isso? Você está orando por um assunto e daqui a pouco vem um gozo, vem uma paz. E você entendeu que Deus pegou na mão dele. Quem já passou por essa experiência? Eu já passei muitas vezes. Aí você sente um gozo e paz. É o que a Bíblia fala. Aleluia. Dá aquela coisa boa assim no peito. Ai, Jesus, glória a Deus. Aleluia.
Aí você se levanta, começa a cantar da glória a Deus. E você diz assim: Deus pegou o Pedrinho na mão dele. Mas passou 30 minutos. Pedrinho chega em casa. Você pergunta, a mãe pergunta: Pedrinho, aí como é que foi? O Janjão quis me pegar de novo. Ela já esqueceu da oração. Disse assim: mas eu vou lá falar com a diretora. Eu vou lá falar com a mãe. Pegou de novo o problema na mão dela. Acontece ou não acontece isso com a gente? Sim ou não? Acontece ou não acontece? Seja sincero, acontece ou não acontece? O que é isso? Faltou esperança. Aí cria um estresse espiritual. Vai criando um estresse espiritual. Aí já vem a murmuração. A pessoa diz assim: mas eu acho que Deus nem está me ouvindo. Ela acha que é pensamento dela. Isso não. Isso são os dardos inflamados do maligno. E aquilo que ela tinha obtido por fé, clamando a Deus, vai água abaixo. Meu Deus. Quantas vezes, vou pegar o exemplo de um obreiro, dirigente de uma igreja, de um departamento da igreja, vem o diabo e lança um dardo inflamado na mente dele assim: acabou o teu tempo, tu é miserável, não consegue mais, tu é um fracassado. E ele vai para a oração, vai clamar a Deus: Deus, Senhor, olha, Senhor, meu. E daqui a pouco Deus dá uma revelação para ele. Ele sai daquela oração com uma visão tremenda. Ele se sente um gigante. Ele sente que ele dá um chute nos obstáculos. Ele dá um tapa na montanha. Ou é uma coisa, ele vira um leão. Não é verdade? Mas daqui a pouco chega uma oposição. E o leão vira um gatinho. Fala, Jesus. Aquele homem estava rugindo, agora está miau. E telefona para o pastor dele. Miau, pastor. Eu não aguento mais na frente da união feminina. Eu não aguento mais na frente da união feminina. Faltou esperança. Faltou essa coisa que Deus quer dar, chamada esperança. Que me faz descansar nas promessas de Deus. Fisicamente, os irmãos sabem que eu passei por maus bocados nos últimos meses devido ao estresse, devido a trabalhar demais. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, mesmo muitas vezes cansado, mesmo muitas vezes naquela situação difícil pela qual eu passei, eu só tinha certeza de uma coisa: e isto é passageiro, e isto é passageiro, porque tem promessa de Deus. Deus disse que os ramos da videira chegariam a minhas nações. A esperança me faz entender, a esperança me faz compreender que aquilo que Deus tem para mim não depende da minha força física, não depende da minha qualidade, depende somente da minha fé, que me leva a dobrar os meus joelhos diante dele e dizer: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu não desisto! Eu não desisto! E isso me faz descansar.
O Deus da esperança está aqui. O Deus da esperança está aqui. O Deus da esperança, levante as suas mãos aos céus. Levante as duas mãos aos céus e diga: Deus da esperança, derrama na minha vida esta esperança. Aqui neste lugar, o poder da esperança divina está neste lugar. Preciso disso, é disso que eu preciso, pastor, eu sei. Por isso Deus mandou pregar. Aleluia! Agora olha o que Deus fala para você agora. Olha o que Deus fala para ti agora. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança. Feche os seus olhos, por favor, e diga assim comigo: Deus quer, Deus quer, Deus quer, Deus quer, Deus quer, Deus quer que eu seja rico, que eu seja rico de esperança, que se cumpra em mim, na vontade de Deus, Por que tem tanto rico se matando? Os países mais ricos do mundo são os que têm maior índice de suicídio, porque dinheiro não traz esperança. Mas o que é que traz esperança, pastor? E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança. E agora prepara: ricos de esperança como? No poder do Espírito Santo. Santo que está neste lugar, que vai te fazer rico de esperança, que vai encher teu coração de gozo, que vai encher teu coração de paz. E se você quer o gozo e a paz que há na esperança, fique em pé, por favor. Fique em pé, por favor, e vai glorificando o nome do Senhor.